Seguimos com a nossa série que conta a história dos santos, das santas da Igreja Católica. Se você quer que a gente conte um santo ou uma santa específico, escreve aqui nos comentários, como foi o caso do Paulo Ricardo, que pediu que se contasse a história de São Paulo, o seu xará. Então vamos à história. São Paulo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Autor de 13 epístolas do Novo Testamento, é fundamental para a gente entender a Bíblia a partir de agora. Antes de se converter, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Então ele recebeu 2 nomes, Saulo, em hebreu, e Paulo, em romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Paulo passou os primeiros anos de sua vida em meio à comunidade judaica. Em sua juventude, foi enviado a Jerusalém, onde deveria se familiarizar mais com a religião e a cultura hebraica. No entanto, em Jerusalém, Paulo estudou no Templo de Salomão. Durante 5 anos, foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e de renome. Estudou a lei oral, conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Era essa a preparação de Paulo para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim de seus estudos, Paulo retornava a Tarso. Nessa época, ocorreram os grandes eventos do cristianismo. Desde 26 d.C., Jesus anunciava o Evangelho. Entre 28 e 30 d.C., a morte e a ressurreição de Cristo. Quando Paulo chegava em Jerusalém, no ano de 29 d.C., os discípulos de Jesus eram mais de 5.000. A maioria dos judeus, incluindo Paulo, não acreditavam, ainda que aquele fosse realmente o Messias. Paulo se tornou perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. No entanto, no caminho para Damasco, São Paulo teve uma visão de uma forte luz e Jesus teria lhe questionado sobre as perseguições. No mesmo instante, ficou cego e durante 3 dias se entregou às orações. Por ordem de Jesus, Ananias foi ao seu encontro, preparou o seu batismo e pôs a mão em sua cabeça. E no mesmo instante, Paulo teria recuperado sua visão e ficado impressionado. Logo, ele se converte ao cristianismo. Para mudar seus pensamentos, foi para o deserto da Arábia. Por lá, ele fez diversas expedições missionárias, pregando o Evangelho de Cristo. No ano de 44 d.C., após 3 anos pregando em Tarso, foi para Antioquia, capital da província da Síria. E, mais para frente, entre 49 e 53 d.C., São Paulo realizou sua segunda viagem missionária. Entre várias cidades e outras cidades, foi a Macedônia, Acaia, Filipos, Atenas e Corinto. Em 58 d.C., já em Jerusalém, foi acusado de ter pregado contra a lei e além de ter induzido um gentio no templo. Após ter sido preso, São Paulo foi enviado a Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompeu a viagem. Paulo conseguiu permissão para ficar em uma prisão domiciliar. Até o ano 62 d.C., Paulo escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver. A primeira e a segunda Tessalonicense, aos Gálatas, aos Filipenses, primeiro e segundo aos Coríntios, aos Romanos, a Filimão, aos Colossenses, aos Efésios, primeira e segunda aos Timóteos e aos Hebreus. Em suas epístolas, São Paulo tratava da doutrina, da ética cristã e da organização da igreja. No ano de 64 d.C., após um incêndio em Roma que recaiu sobre os cristãos, São Paulo é novamente preso e em 67 d.C., ele, enfim, foi decapitado. Essa é a história triste de nosso querido São Paulo. Até o próximo vídeo, gente. Obrigado.